Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa sexta aula do curso de Efésios. É um prazer ter você estudando a palavra de Deus e juntos vamos entender um pouco mais o livro de Efésios. Na aula passada, estávamos estudando o capítulo 4. Nós falamos que o capítulo 4 pode ser dividido na primeira parte, do versículo 1 ao 16, onde o apóstolo Paulo está falando sobre a importância da igreja viver em unidade. Paulo falou que Deus deu dons através do Espírito Santo para que alguns se tornassem apóstolos, como Paulo, como Pedro, como João, como outros apóstolos que serviram durante todo o primeiro século no reino de Deus. Ele também disse que o Espírito Santo capacitou outros a serem apóstolos, serem presbíteros, serem pastores, né? O pastor ou presbítero, aquele que pastoreia, que cuida da vida espiritual da igreja. Ele também capacitou outros a serem diáconos, estarem servindo a igreja. O Espírito Santo capacitou outros a serem evangelistas, pessoas que estavam ensinando a palavra de Deus, evangelizando pessoas dentro e fora da igreja. E Paulo falou que é importante que não só a liderança faça a sua parte de ensinar, de instruir, mas é importante também que cada membro do corpo de Cristo esteja buscando uma maturidade espiritual. A liderança precisa estar sempre com os olhos abertos, atentos, para capacitar cada membro do corpo de Cristo a crescer espiritualmente. Nós paramos aqui no capítulo 4, versículo 13, quando Paulo disse que cada membro do corpo de Cristo precisa procurar chegar à maturidade espiritual. E no versículo 16 ele fala que a igreja cresce quando cada um realiza a sua função. Se a liderança, como presbítero, como diácono, como evangelista, a liderança está realizando a sua função de pastorear, de cuidar, ela também precisa exercer a função de capacitar. E aí cada membro de cada ministério, de cada grupo menor da igreja precisa realizar a sua função para que a igreja possa crescer com unidade. Por outro lado, além de unidade, nós começamos a falar que é necessária santidade. Não adianta a igreja apenas ser unida, mas não ser santa, porque ela vai perder a sua identidade como igreja de Deus. Pode funcionar como um clube e não como uma igreja. Só vivendo em união não é suficiente para agradar a Deus. A igreja, para cumprir o seu propósito como corpo de Cristo, é necessário viver em santidade de vida. E o que é santidade? O que é viver em santificação? Essa palavra foi deturpada nos últimos séculos, principalmente por influência de uma doutrina romana, católica romana. Muitas vezes, quando ouvimos a palavra santo, a gente pensa em alguém imaculado. Muitas vezes a palavra santo nos dá a ideia de que alguém que não erra, alguém perfeito, sem falha. Quantas vezes você já associou a palavra santidade ou ser santo a uma imagem católica? Ou a alguém que vive num patamar de vida muito superior à maioria, porque não erra, porque não falha, porque é imaculado, sem defeito. Porém, esse não é o conceito bíblico de santificação. O que significa santificação dentro da Bíblia? A palavra santo dá a ideia de ágios. Ágios é a mesma coisa que separado.
Quando a Bíblia nos chama de santo, ela não está dizendo que somos sem defeito, nós não erramos, somos perfeitos no sentido de não falhar. Quando a Bíblia fala que você e eu somos santos, ela fala o que Paulo falou para os Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Pois o Espírito Santo, pois Deus nos resgatou, nos tirou do reino das trevas, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino de Deus, no reino de Cristo. Então, fomos transportados das trevas para a luz. Fomos separados das trevas para vivermos na luz. Então, quando a Bíblia fala que você e eu devemos ser santo, a Bíblia fala que você e eu devemos viver separado do mundo. E de que forma prática podemos fazer isso? Ou, antes de mais nada, por que Deus quer que você e eu sejamos santos? Porque, como eu já disse, às vezes, se eu perguntasse para alguém na rua, você é santo? A pessoa ia responder, não, eu não sou orgulhoso para responder que eu sou santo. Ou se eu falasse para você, eu sou santo, talvez a primeira coisa que viesse na tua mente é, você é arrogante, hein? Você é muito prepotente, você se considera um santo? Então, a questão de ser santo não é uma opção, é um mandamento. O mandamento de vivermos separados das trevas e andarmos na luz. E, como eu já disse, isso não quer dizer que nós não vamos errar, que não vamos falhar. Mas o alvo do cristão é ser santo. Por quê? Porque Deus é santo. Porque a santificação, ou seja, viver de acordo com a vontade de Deus, nos afasta do pecado. E, finalmente, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a Bíblia fala que se um discípulo de Jesus não viver em santidade, ele não verá a Deus. Por quê? Porque ele vai se afastar do caminho da salvação e voltar para o pecado. Então, se você quiser pausar o vídeo e ler com calma 1 Pedro 1,16, Coríntios, Tessalonicenses, Hebreus, sinta-se à vontade para ver que é um mandamento de Deus. Além de Mateus capítulo 5, 48, quando a palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Então, Deus quer que você e eu busquemos viver em santificação. Lembrando que isso não é orgulho e nem arrogância, porque isso não quer dizer que nós não vamos falhar, nós não vamos errar, mas a santificação é um processo que começa com o nosso batismo e vai durar até a nossa morte. Todos os dias temos o desafio, cada vez que você abre os seus olhos, você tem o desafio de viver de maneira santificada. E como isso é possível? Paulo vai falar aqui, nesse contexto de Efésios capítulo 4, versículo 17, 18 e 19, que uma maneira que que a discípula de Jesus consegue viver de forma santificada, de forma santa, viver em santidade é abandonando o pecado. Versículo 17 ele fala, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Mais uma vez, Paulo está rogando aqui, aquela palavra grega lá, parakaleo, onde ele insiste para que não vivamos mais como vivíamos quando éramos apenas gentios, no sentido de separados de Deus, mas que vivíamos na inutilidade dos nossos pensamentos. Versículo 18, ele fala, nossa mente, quando não éramos discípulos de Jesus, estavam obscurecida no entendimento, separados da vida de Deus. Então, a Bíblia está mostrando que só existe uma maneira de você estar separado, ou do pecado ou de Deus. Ou você e eu vamos viver separados do pecado, ou o pecado vai nos separar de Deus.
Versículo 18, ele fala que quando vivíamos assim, separados de Deus, estávamos com o nosso coração endurecido, o nosso coração duro como uma pedra, fazendo as coisas do mundo, do pecado, até mesmo de Satanás. A ponto que ele termina o versículo 19 falando que tínhamos perdido toda a sensibilidade, estávamos entregue à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Talvez você tenha vivido uma vida menos pecadora, talvez você não tenha se entregado ou ido tão fundo assim em alguns pecados, mas não existe aquela pessoa que conseguiu viver separado do pecado, porque a única maneira que temos de nos separarmos do pecado, de abandonarmos o pecado, é através do Espírito Santo de Deus habitando em nós. É através de Deus agindo através de mim e de você. Por isso, precisamos abandonar as coisas que desagradam a Deus. Mas não basta abandonar algumas coisas, é necessário fazermos outras. Eu falei na aula passada que Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Portanto, Paulo fala: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Não basta pararmos de mentir, é necessário falarmos a verdade, uns para com os outros. Os pais precisam de parar de mentir para os filhos. Os filhos precisam parar de mentir para os pais. Os chefes precisam parar de mentir para os seus empregados. Os empregados precisam parar de mentir para os seus chefes. O marido precisa parar de mentir para a esposa. E a esposa precisa parar de mentir para o marido. A liderança da igreja precisa falar a verdade com cada membro. Cada membro precisa falar a verdade com a liderança. Primeira coisa que devemos abandonar é a mentira. Versículo 26 e 27, Paulo segue dizendo: quando vocês ficarem irados, não pequem. Interessante esse versículo, né? Paulo fala: irai-vos, mas não pequeis. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que Paulo quer dizer nesses versículos 26 e 27? Interessante que Paulo fala: se um dia vocês ficarem irados. Ele não fala isso, se. Ele fala quando. Porque a ira é algo que independe de você querer sentir ou não. A ira é um sentimento e você não controla sentir ou não sentir. Uma injustiça acontece contra você e você sente raiva por essa injustiça. Então, não existe um botãozinho que você aperta e fala: nesse momento algo terrível aconteceu contra mim e eu não vou ficar irado. Nesse momento algo injusto foi feito contra mim e eu não vou sentir raiva por isso. Não é possível acontecer isso. Ficamos irados quando algo nos aflige, quando algo nos ofende, quando ofende a nossa família, nossos pais, nossos filhos, as pessoas que amamos. O que a palavra de Deus está dizendo não é para não sentir ira, mas cuidado que quando você estiver irado, que você não peque. Então, o problema não está com a ira, mas com a atitude que tomamos em momentos de ira. A Bíblia não nos proíbe de ficarmos irados. A Bíblia fala: quando você estiver irado, não permita que o diabo use esse momento de ira para fazer você pecar. Então, cuidado. A Bíblia não proíbe você de sentir raiva, porque isso independe de você. Mas fala para você e para mim:
tomarmos muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas reações em momentos de ira, porque são momentos assim que o diabo muitas vezes nos leva a pecar, que nós mesmos levamos nossas obras para o mal. Versículo 28, Paulo segue dizendo: o que furtava, não furte mais. Ao contrário, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com aqueles que têm necessidade. Então, se eu usava minhas mãos para furtar, para roubar, para desviar o que pertence aos outros, Paulo fala agora: use as suas mãos para fazer o bem. Use as suas mãos para ser útil, para ser bênção na sua própria vida, na vida da sua família, na vida das pessoas ao seu redor. Paulo está falando a parte mais difícil do livro de Efésios. Quando a parte teórica estava muito bom, né? Agora ele entrou na parte prática. Agora ele entrou na parte prática, onde fala que não basta sabermos que somos salvos, precisamos viver como santos, como separados das trevas no mundo de luz. É fácil fazermos isso? Não. Se fosse fácil, não seria mandamento. Se fosse fácil, Deus não precisaria estar rogando para que você e eu façamos essas coisas. Paulo segue, versículo 29, falando: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Um outro desafio tremendo do capítulo 4, falando sobre santidade de vida, é controlarmos a nossa língua. Tiago, capítulo 3, vai falar que a língua é um órgão tão pequeno que coloca florestas em chamas. Com a nossa língua podemos destruir as pessoas ao nosso redor. Com a nossa língua podemos matar as pessoas ao nosso redor. Não matar fisicamente, mas matar emocionalmente. Podemos falar palavras duríssimas para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para as pessoas que mais amamos. Geralmente são as pessoas que usamos a língua para não edificar, não para animar, não para motivar, não para exaltar, mas para ofender, para destruir. Paulo fala que a sua língua seja para edificar os outros. E se agirmos assim, se conseguimos viver em santidade, o versículo 30 fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo falou: olha, tenha certeza que quando Jesus voltar, ele vai voltar para te levar para morar nos céus com Deus. Mas enquanto você está aqui na terra, viva em santidade para que o Espírito Santo não seja inutilizado na sua vida. Eu já disse que a única maneira que você e eu vamos conseguir fazer todas essas coisas que Paulo está falando aqui para fazermos, guiado pelo Espírito Santo, Paulo está sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus, é que você e eu, pelo mesmo Espírito Santo que guiou Paulo para escrever essas palavras duras e necessárias, é o mesmo Espírito que vai me guiar e vai te guiar. Porque se nós não permitirmos que o Espírito Santo atue em nós, ele vai se entristecer. E não só entristecer sentimentalmente, em ficar triste, mas entristecer no sentido de se tornar inútil. Não adianta termos o Espírito Santo habitando em nossas vidas, se ele não consegue transformar o nosso caráter, o nosso procedimento, a nossa boca, o nosso proceder. Versículo 31, Paulo fala: livrem-se de toda a amargura,
de toda indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Mais um desafio que a palavra de Deus dá, dizendo que viver em santidade de vida é viver longe de gritarias, contendas e discussões. As brigas não procedem de Deus, mas do homem e principalmente de Satanás. Ainda pensando nas coisas que devemos fazer, os 3 últimos versículos que temos para trabalhar aqui, dentro desse contexto de viver em santidade, o versículo 32 fala: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Paulo fala sobre a importância que dentro do reino de Deus, dentro da igreja, a importância do perdão. Somente com um perdão mútuo entre os cristãos, somente com um perdão mútuo na igreja de Deus, é possível que você e eu consigamos viver em unidade. O perdão é algo tão importante, porque somente quando nos perdoamos uns aos outros é que damos realmente capacidade para que cada um de nós possamos fazer a coisa certa. Mas quando Paulo fala de perdão, ele fala: perdoem mutuamente assim como Cristo os perdoou. Entendendo que eu não mereço ser perdoado por você. Muitas pessoas não merecem ser perdoadas por você. Porém, você vai nos perdoar, assim como Cristo perdoou os seus pecados, mesmo você não merecendo ser perdoado ou perdoada por Jesus. Então, vamos perdoar o nosso irmão, não porque ele merece, mas porque queremos agradar a Deus. E, mais uma vez, ele fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da salvação. Então, vivendo assim, nós não entristecemos o Espírito Santo e nos tornamos imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 1 do capítulo 5. Paulo termina essa linha falando sobre santidade, dizendo que se conseguirmos colocar em prática todos esses ensinamentos que o livro de Efésios nos deu até aqui, como viver em santidade, como não falar palavras torpes, como não viver em amargura, de indignação, sendo bondoso e compassivo, vivemos como imitadores de Deus. Vivemos assim como Jesus viveu aqui na terra. Jesus só conseguiu ser fiel a Deus vivendo como homem porque ele deixou plenamente o Espírito Santo agir na sua vida. E agora Paulo está dizendo que você e eu só vamos conseguir viver em unidade e santidade na Igreja de Deus se vivemos completamente guiados, movidos pelo Espírito Santo. Mais uma vez, não é fácil, é um desafio. Mais uma vez, se fosse fácil, não era um mandamento. Se fosse fácil viver praticando todas essas coisas aqui, não precisaríamos que Deus nos desse o Espírito Santo para nos capacitar, para nos guiar, para nos purificar, para nos transformar. Mas à medida que você e eu permitamos que o Espírito Santo haja em nós, cada vez mais nos tornamos semelhantes a Jesus. Teremos Cristo formado em nós, como discípulos de Jesus. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe, para que possamos colocar em prática
Tudo isso que a palavra de Deus está ensinando para você e para mim. Assim como você sabe, eu sei o quão difícil é colocar passagens tão difíceis em prática, mas nós somos desafiados como discípulos de Jesus a vivermos como imitadores de Deus. E que Deus nos capacite, que Deus nos abençoe para vivermos em santidade de vida, para a honra e glória do nosso Deus e para crescimento do seu reino. Até a próxima aula, quando vamos estar estudando o capítulo 5 do livro de Efésios. Até lá!